Olá, eu sou a professora Jaqueline Gomes de Jesus e volto aqui com diversas, mas não dispersas. Obrigada a todo mundo que tem acompanhado. Nós estamos aí bem no comecinho, esse é o terceiro episódio. E nesse programa, como eu comentei no primeiro, para quem não assistiu, eu falei do conceito de diversidade, como ampliar essa ideia de diversidade para além do senso comum e como as pessoas têm aplicado esse conceito. No segundo episódio, eu abordei a questão da política e da diversidade e os desafios que nós temos tido, especialmente no Brasil, com relação à questão da apropriação das diversas identidades por parte de certos vieses políticos e não pela valorização das diversidades humanas na política. E nesse segundo episódio, eu proponho uma outra discussão. Eu proponho que nós falemos sobre diversidade e comunidade. Quem me conhece, quem é próximo a mim e que já pôde sentar e conversar comigo, sabe como esse tema me preocupa, especialmente na realidade brasileira. E comunidade representa algo muito além do que as pessoas têm apontado quando falam, principalmente da população LGBT. E como no Brasil tem sido utilizado para se referir à população de pessoas lésbicas, de gays, bissexuais, travestis, transexuais e pessoas intersexo, entre outros, dentro do grupo de enfrentamento à discriminação por orientação sexual e identidade de gênero, que engloba aí LGBTIs e outras pessoas que porventura sejam identificadas nesse grupo. Então, a questão da comunidade, às vezes o uso do conceito de comunidade, ele é utilizado o conceito de comunidade como se fosse idêntico ao de população, como se o simples fato de haver pessoas que são L, G, B ou T, lembrando que pessoas trans podem ser LGBs, como podem ser heterossexuais, como a maioria existe essa população, muitas vezes se confunde a ideia de que a existência dessa população ela significa necessariamente de que ela é uma comunidade. E não é. Infelizmente, comunidade representa uma união de pessoas que se apoiam mutuamente de forma mais sistêmica. Isso é um grande desafio que a gente tem na história do Brasil. Nós temos histórias de comunidade, de formação, de fortalecimento, quando a gente fala da população negra, principalmente como resistência, quando a gente fala dos quilombos, quando a gente fala dos terreiros. Os terreiros, inclusive, os terreiros de candomblé, os ilês, eu sempre penso neles como espaço de aprendizagem, de educação fora da lógica eurocêntrica, como eles sobreviveram a toda a violência imposta pelo Estado brasileiro e possibilitaram a existência plena de população negra e fortalecimento dentro de seus espaços. Quando a gente fala da população LGBT, a gente tem uma grande dificuldade, porque é uma população em que boa parte das pessoas que nela se encontram muitas vezes não se reconhecem como tais, como LGBTs. E isso traz grandes dificuldades. E mesmo aquelas pessoas que se reconhecem como LGBTs, muitas vezes elas não conseguem se agregar de uma forma a contribuírem mutuamente para o fortalecimento do seu fazer, do seu saber. Muita gente que é da população sabe como é complexo isso. Ainda mais no ambiente de alta competitividade por recursos escassos, como é o Brasil, em que muitas vezes a violência ela é um reflexo de estratégias de sobrevivência. Eu sempre falo, eu aprendi isso, inclusive, com o professor William Siqueira Pérez, professor de psicologia, grande amigo querido, como muitas vezes as pessoas consideram que as travestis são violentas e não percebem que elas criaram ao longo de gerações estratégias de resistência, de sobrevivência psíquica ante a toda a violência transfóbica que a comunidade, que no caso as pessoas trans, viviam. E criaram, de certa forma, a comunidade dentro dos guetos em que as travestis existiam e ainda existem.
Nós expandimos a possibilidade de existência da população trans, mas ela ainda não é reconhecida plenamente como humana por boa parte da população, quanto mais enquanto cidadã. E nós temos o desafio de como fortalecer a comunidade. Um aspecto principal é, no meu entendimento, o aspecto econômico. Como gerar renda? Como gerar recursos que retroalimentem essas pessoas e que não simplesmente alimentem, às vezes, as pessoas e saiam do grupo que está ali representado. Como fortalecer a economia que gere rendimentos para as pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, intersexo, assexuais, pessoas que são excluídas em função de sua orientação sexual ou de sua identidade de gênero. É um grande desafio. Eu penso muito na autogestão, na economia solidária, como fortalecer o empreendedorismo LGBTI, né? E dessa forma fazer com que esses valores que são criados, desenvolvidos, retornem a essa população. Como fazer também com que as pessoas encontrem suporte dentro do seu grupo. E dessa forma a gente crie rituais para ter de fato uma comunidade. Para que a gente tenha confiança, que a gente saiba com quem a gente pode contar. Mas não só com um indivíduo, que se torne, como eu comentei já em alguns episódios, um símbolo isolado daquela comunidade, um token, como se fala em inglês. Uma pessoa que vai responder por tudo e acaba ficando sobrecarregada, quando as responsabilidades poderiam e deveriam ser compartilhadas, e dessa forma se multiplicaria as possibilidades de apoio. É outra possibilidade, outro caminho, um desafio que nós temos dentro desse trabalho com a formação de comunidade. Muitas vezes, ainda mais considerando a crise que a gente vive no Brasil, econômica, de todos os níveis, institucional, eu vejo muitas companheiras, principalmente mulheres negras, mulheres trans, travestis, que buscam apoio, mas não falam para a comunidade. Falam isoladamente com cada uma, com as parceiras, com as aliadas, e isso para mim é um evidente sinal de que falta um senso de comunidade, de que, por exemplo, a gente saiba que pode chegar junto do grupo, falar com as pessoas do determinado grupo e conseguir apoio do grupo, e não ficar falando isoladamente, né? Para a gente conseguir trabalho, para a gente conseguir apoio para pagar a luz, para pagar a água, para ter um conselho, né? Para além de uma amizade. Esse é um grande desafio de formação de comunidade. E como eu já pontuei, e é importante reforçar, a dimensão econômica, no meu olhar, é fundamental. Nós precisamos criar estratégias de geração de renda, de autogestão, de fortalecimento da identidade econômica da população LGBTIA, das pessoas que estão sendo excluídas, para que elas sobrevivam também sem necessidade primária de dependerem de um Estado que é fascista, que é transfóbico, que é LGBTI-fóbico, que é conservador e considera que as existências das pessoas dentro da população LGBTIA são existências descartáveis, são vidas precárias, como pontua a filósofa Judith Butler. Isso é um grande desafio. O grande desafio da formação de comunidade. Para além de um discurso de representatividade, que é muito importante, que eu quero elaborar depois, em outro episódio, mas a ideia da comunidade, da gente ter representações, mas entender que todo mundo pode se unir, e se unir não apenas no discurso, que todo mundo dá as mãos, que não solta as mãos, mas antes tem que ter dado as mãos, e muitas vezes se fala que nós não vamos soltar as mãos sem ter dado as mãos antes. Então, nós precisamos nos dar as mãos. E, para além do discurso, como dar as mãos na prática? Como fazer com que sejamos valorizados em nossas existências pelos nossos, por aqueles que se identificam conosco ou que têm afinidade conosco, para além de um discurso, mas de uma vivência de cotidiano, de um fortalecimento efetivo. Esse é o grande desafio. E foi sobre isso que eu quis abordar nesse episódio. Muito obrigada e sigamos diversas, mas não dispersas.